Que parto difícil, meu Deus do céu, como foi difícil esse parto. E eu não estou falando de um parto físico, não. Estou falando de um parto de alma. Bom, pois é, meu filho finalmente nasceu. Tava todo mundo curioso, né, para saber. No dia 31 de outubro, às 6 horas da tarde, meu filho nasceu. Mas não é um filho humano, é um sonho. E foi praticamente. Me disseram que as coisas que eu senti é como dar à luz mesmo. A forma como eu me senti assim preenchida, né? As pessoas me perguntaram: "Ah, como você está se sentindo hoje?" E eu falava: "Nossa, eu tô tão feliz e eu tô me sentindo, nossa, minha criança está assim em êxtase." E foi um momento de cura muito profundo para mim, onde a minha criança se sentiu vista, se sentiu acolhida, se sentiu principalmente ouvida. Esse projeto ele foi gestado durante muito tempo. Na verdade, é um resumo da minha vida, de tudo que eu passei, de todas as superações que eu tive durante a minha vida. É um compilado, digamos assim, foi um compilado. E quando eu fui para Portugal, eu consegui começar, dar um start nesse projeto. Bom, resumindo um pouquinho da minha história, eu vim fazer intercâmbio na Irlanda, depois de um tempo eu fui para Portugal e eu tentei trabalhar na minha área de fisioterapia, que aqui na Irlanda, eu já trabalhava nessa área. Quando eu fui para Portugal eu não consegui, e aí fui trabalhar nesse café, e aí eu trabalhava part-time. E então eu não queria deixar essa área do autoconhecimento, porque sempre foi um sonho para mim continuar nessa área. Porque desde quando eu fiz o meu curso de coach no Brasil, eu sempre soube que eu gostava dessa área. Quando eu fiz, na verdade não foi o curso de coach, quando eu fiz o meu processo de coach pela primeira vez, eu falei, nossa, isso é minha cara, gostei. Eu fiz um processo, eu passei pelo processo de coach emocional. Então, quando eu passei por esse processo, eu vi que aquilo fez muito sentido na minha vida, e minha vida deu uma direcionada muito boa. E eu falei assim: "Nossa, e as pessoas precisam disso." Infelizmente, no Brasil, o coach hoje tem um significado muito pejorativo. As pessoas, como todas as profissões, o coach também tem, algumas pessoas que não levam muito a sério. Mas isso tem em toda a profissão, não é só no coach. Mas no Brasil, infelizmente, não tem uma boa história. E aí eu passei por esse processo e aquilo mudou minha vida dali para frente. E eu falei: "Nossa, as pessoas precisam disso." Então, quando eu fui para Portugal, eu comecei, a estudar constelação familiar, comecei a fazer meu curso, e eu comecei a fazer uma mentoria também. E eu falei assim: "Bom, eu trabalho part-time no café e vou começar com os processos de mentoria de autoconhecimento." Mas quando eu cheguei em Portugal, foi quando eu acessei a minha ancestralidade. Então eu tive que lidar com muita coisa dentro de mim. E foi quando eu fui entender sobre as lealdades familiares, que foi justamente quando eu comecei o curso de constelação familiar. Na época eu não entendia, eu fui entender só mais tarde. E aí veio um turbilhão de emoções e veio muita coisa. Então, assim, foi um período muito difícil da minha vida. E naquela época eu não consegui dar continuidade. E o que eu dei vida agora no dia 31 de outubro de 2025 foi o resumo de toda essa minha vida. Então, desde quando eu comecei nesses processos de autoconhecimento, eu fui resolvendo parte por parte dores, em áreas da minha vida. Na verdade, o que me movimentou sempre na minha vida foi a área de relacionamento amoroso. Eu sempre fui buscar melhorar essa área, mas sempre, que eu queria melhorar essa área, quando eu chegava em qualquer processo de terapia, coach ou qualquer,
terapia que eu buscava para poder qualquer tipo de processo que eu buscava para poder resolver essa área, sempre me levava nas raízes, sempre me levava para resolver, os relacionamentos com pai, com mãe, com ancestralidade. E aí eu fui resolvendo lá na base e fui aprendendo também. Então, assim, eu fui resolvendo a minha vida e aprendendo. E como foi fazendo sentido para mim, eu falei: "As pessoas precisam saber disso", porque a minha vida eu fui vendo a minha vida transformando, transformando, tanto na área de profissional, na área financeira. Eu fui vivendo uma vida cada vez mais leve. Então, eu fui vendo as coisas transformando e eu queria que as pessoas soubessem disso. Eu falei: "Vou me profissionalizar para eu poder levar isso para as pessoas". E foi o que aconteceu. Então eu comecei a fazer as minhas formações. Desde quando eu estava morando no Brasil, eu comecei a fazer cursos, especializações. Então eu fiz cursos de coach emocional, eu fiz, curso de Theta Healing, eu fiz, o curso de constelação familiar, terapia sistêmica, recentemente agora comecei a psicanálise. Então eu fui fazendo formações para aprofundar no conhecimento da mente humana, que foi sensacional. Desde quando eu comecei a trabalhar com fisioterapia, eu tomei gosto também pelo funcionamento da mente humana. Por quê? Toda vez que uma pessoa deitava na minha maca, ela começava a desabafar comigo, de graça, assim. As pessoas sempre gostaram de desabafar comigo. E a eu não sei o porquê, as pessoas confiam em mim para desabafar. Então, mesmo sem saber, mesmo sem me conhecer, as pessoas chegam e elas se sentem à vontade por algum motivo, que eu acredito ser um dom que eu tenho, por algum motivo as pessoas olham para mim e elas se sentem muito à vontade de desabafar. Então, isso foi acontecendo naturalmente. Então, conforme, eu ia atendendo, eu ia amadurecendo nessa área da fisioterapia, as coisas também iam desenrolando nessa área da terapia. E eu fui entendendo que eu tinha um outro dom também, ou melhor, que eu tinha um dom a mais, né, de escutar, de ouvir as pessoas e, além do escutar, eu conseguia escutar sem julgar, porque isso é muito importante nessa área. A gente conseguir ouvir o outro sem apontar o dedo do julgamento. É uma empatia controlada, porque eu também sei, medir e dosar essa empatia, porque eu sei quando a pessoa precisa sofrer um pouquinho, entre aspas, porque ela precisa aprender. Então, bom, isso aí é assunto para outra hora, que senão eu vou empolgo aqui e vou para outro canto que não é esse o objetivo do vídeo. Mas enfim, então assim, descobri que eu tinha esse outro dom e fui desenvolvendo nessa área. E aí, juntei isso tudo, e eu sempre quis trazer isso para o mundo. Só que o que que acontece? Eu vim de um lar onde eu via minha mãe sofrendo muito com a maternidade. Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha 9 anos, eu presenciei muita briga, enfim. Então quando eles se separaram, foi meio que um alívio para mim, porque eu presenciava briga, eu presenciava, agressões verbais, enfim. Então, não era um ambiente agradável de se viver. Então aquilo era pesado. E é um pouquinho, eh, a minha mão tá gelada. É um pouquinho angustiante falar disso, porque agora eu entendi por que que eu estava com tanta resistência de fazer esse vídeo. Porque eu enrolei o dia inteiro, agora são 4h14. Eu tô desde 8h30 da manhã tentando fazer esse vídeo. E eu enrolei, 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 enrolei até agora. Enfim, ouçam com carinho, porque assim, eu não tô aqui para julgar ninguém, porque os meus pais também, eles tiveram as dores deles
Eles estavam aprendendo a ser pais e eu estava aprendendo a ser filha. Então, nós somos vítimas de outras vítimas, e eles também foram vítimas de outras vítimas. E isso vem de geração em geração, e essas dores só vão passando, 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 e a gente vai vivendo essa vida cada vez mais cheias de dores, enfim. Então, eu cresci vendo a minha mãe, com essas dores da maternidade. Então eu peguei aquilo para mim e falei: "Eu não quero ter filhos". É pesado demais, porque eu vi a minha mãe abrindo mão da vida dela, para me criar. E ela falava aquilo com muito orgulho: "Eu não faço as coisas por causa da Emily, eu tenho que criar ela". E ela nunca me deixou faltar nada, ela fez o melhor que ela pôde. Ela errou muito, mas ela errou tentando fazer o melhor que ela podia. E todos os pais erram. E eu, se eu tivesse um filho um dia, eu iria errar muito com ele também. Todo mundo vai errar. O papel do pai e da mãe é errar com o filho. A educação se faz com o erro. Todo mundo precisa errar com os filhos. E, e então, assim, eu cresci vendo esse peso da maternidade e eu falei: eu não quero para mim. Então, eu decidi que eu não queria ter filhos. E isso nunca foi um peso. Quer dizer, eu me questionava, né? Falava assim: será que eu sou menos mulher por isso, né? Por eu não querer ter filhos? Depois de um tempo eu fui entender que não, que ok, que aquela dor passou, que eu consegui ressignificar aquilo, e eu posso dizer com mais segurança que eu escolho não ter um filho, que eu posso deixar o meu legado no mundo de uma outra forma. Então, eu acho que ter um filho é um ato de muito amor. E eu entendi esse amor colocando esse projeto agora no mundo. Então, eu cresci nesse lar disfuncional e a minha criança entendeu o que nessa situação? Preciso ficar quietinha para não gerar ainda mais desconforto num lugar que já é pesado. Então eu ficava quietinha, né, na minha cabeça, né? E vou dar o mínimo de trabalho possível, e porque a criança ela entende o quê? Tudo que acontece dentro de uma casa, a culpa é dela. Então, vou dar o mínimo de trabalho possível e vou ficar caladinha. Então, uma das grandes dores da minha criança era não ser ouvida. Então, uma grande resistência que eu tinha para colocar esse projeto no mundo era ninguém querer. Por mais que eu acreditava que aquilo era uma grande transformação, porque transformou a minha vida, eu achava que ninguém ia querer. Quando eu falasse para as pessoas, ninguém ia querer. Por mais que quando eu estava ali, atendendo, né, os meus pacientes ali na fisioterapia, eu sempre tinha aquela troca com as pessoas, e eu sempre falava sobre o que acontecia na minha vida, e as pessoas sempre fazia sentido para a vida das pessoas. Eu achava que quando chegasse essa hora, ninguém ia querer. Por quê? Porque isso era uma ferida que eu carregava da minha infância. Não era uma realidade. E aí chegou o dia em que eu falei assim: eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E aí foi o dia, em que eu decidi, que eu falei: eu vou marcar essa data e eu vou entrar naquela sala, nem que eu esteja sozinha. Nem que eu marque a data, mande o convite, e se as pessoas falarem que não vai, tá tudo bem. Eu vou lidar com essa rejeição, eu vou lidar com isso, eu vou lidar com essa ferida. Porque na minha cabeça era algo desse tamanho. E aí assim eu fiz. Quando a gente vai lidar com essa ferida, né, as feridas que a gente tem, algo que a gente tem que parece. Por isso que quando a gente vai tentar dar um conselho para o outro, parece algo muito. Nossa, mas é tão idiota, mas é tão bobo. Vai lá e faz isso. Olha,
E realmente, olha que coisa boba, organiza e manda o convite. Qual que é a dificuldade nisso, né? Então, assim eu fiz, e aí aquilo pareceu algo assim, meu Deus do céu, aquilo é gigantesco na minha vida. E assim eu fiz. Marquei a data e falei com a minha amiga e falei assim: olha, você pode marcar, vou pagar o aluguel da sala e tá tudo bem. E se ninguém for, se ninguém quiser, no dia eu vou estar lá, nem que eu fique lá sentada falando para as paredes, mas eu vou fazer. E assim eu fiz. E aí, no dia 31, na sexta-feira, deu tudo certo, foi muito legal, foi um momento de cura para mim, foi um momento de cura para as pessoas que estavam lá também, eu acredito que foi. Pelo menos foi o feedback que elas me deram, né? Enfim, não sei se foi. Eu pedi que não fosse puxação de saco, enfim. Mas. E aí, enfim, eu coloquei esse filho no mundo. Então, esse foi o meu filho. Então, o Consciente de Mim é um projeto para desenvolver a autoconsciência, para despertar essa autoconsciência nas pessoas e principalmente um lugar sem julgamento. Todos nós carregamos um propósito dentro de nós, mas para a gente encontrar esse tesouro, a gente precisa olhar em alguns lugares que são muito dolorosos, que são nessas sombras, né, nessas feridas, rejeição, abandono, humilhação. São nessas feridas que estão escondido o nosso propósito. E o meu papel aqui é te ajudar a trilhar esse caminho e olhar para essas feridas da maneira mais leve possível. É doloroso? É demais, mas é necessário, porque enquanto a gente não olha nessas feridas, a gente fica repetindo o ciclo e fica sofrendo. Ou seja, sofrer vai sofrer de todo jeito. Só que enquanto a gente olha nos lugares que precisam ser realmente olhados, você sofre e sara. Agora, enquanto você fica ali repetindo o ciclo e evitando olhar o lugar onde precisa ser olhado, você só fica repetindo a dor o tempo inteiro. Então, é uma repetição, repetição em cima de repetição, e você não resolve o problema. E aí você fica vivendo uma vida no automático, repetindo dor e não sai do lugar, fica com a vida sempre bloqueada. Então a minha função, a minha missão aqui é pegar na sua mão e falar: "Vamos, porque você dá conta". Então o Consciente de Mim, ele não é um método de terapia convencional. Ele é um método integrativo. O que que é um método integrativo ou holístico, né, se você preferir chamar assim? É um método que olha por inteiro, te olha corpo, alma e espírito. Em breve eu vou trazer outro vídeo explicando melhor como é esse método. Bom, e por hora é isso. Então, esse é o meu filho. Espero que vocês o recebam com muito carinho. E em breve eu vou mostrando para vocês os pezinhos, as mãozinhas, a bochechinha, para vocês ir conhecendo mais sobre ele.